Ol- Olá pessoal, tudo bem? Seus bichos feios, suas coisas lindas, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tá? Eu tô fazendo esse vídeo para a gente poder ter uma familiaridade maior com os módulos do segundo bimestre, tá bom, pessoal? Qual vai ser a ideia desses vídeos que eu vou fazer ao longo do bimestre? A gente poder trabalhar a leitura da apostila, a gente poder explicar alguns pontos importantes, pedir algumas marcações, tá bom? Já vou fazer isso no início do vídeo, enquanto eu faço as primeiras orientações. Pega a apostila do segundo bimestre e coloca lá na página 117, galera, que é o módulo 6 que inicia o caderno do segundo bimestre, tá bom? Eu vou fazer com vocês hoje o módulo todo, tá? Esse módulo é um módulo muito curto, muito rápido. Em sala a gente ia fazer ele também num dia só, né? Nas duas aulas que nós tínhamos. Então, o que que eu quero que vocês façam, tá? Após assistir o vídeo todo, tá bom? Façam a leitura das páginas com atenção, com calma. Vocês já vão aproveitar que eu vou pedir para marcar algumas coisas, igualzinho se a gente estivesse em sala de aula, tudo bem? Eu vou fazer a troca aqui agora, ó. Vou tirar aqui minha tela do OBS que eu deixei de propósito, tá bom? Aqui, ó, a apostila de vocês, ó. Não olha a minha página, tá? Isso aqui é a página do professor. A de vocês é página 117, tá? Página 117, módulo 6. Eu vou botar aqui em modo de leitura. Quem preferir pode usar no plural também, tá? O material digital para fazer a leitura. Vocês que estão com ele em mãos, é sempre preferível ele na mão, tá? Apesar que você pode inserir uma nota aqui também, ó, em algum campo que você precisar. Não se preocupe com isso. E sigam aí as orientações que eu vou dar ao longo desse vídeo, tá? Esse, como é o primeiro, vai ficar um pouco mais longo, eu já sei disso. Fiz com as outras turmas e também foi assim. Aí na sequência dos outros vídeos já vão ser vídeos mais curtos. E os outros módulos, como são maiores, eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? A ideia é a gente trabalhar a apostila aqui através do vídeo, vocês fazerem a leitura das páginas que eu já pedi, tá? De vocês aí da 117 até a página 121, é só isso o módulo, tá? O resto é exercício e teste, que eu vou orientar depois. Porque quando a gente tiver o nosso momento de hangout, galera, as aulas virtuais lá, o nosso bate-papo, eu quero que o bate-papo seja só para duas coisas: nós tirarmos dúvidas da leitura de vocês, do vídeo, do conteúdo de apoio que eu vou deixar lá no plural, e para a gente poder responder as questões, tá bom? Então, é isso que eu quero que a gente faça, tá? Então, ó, vamos começar aqui. Eu acredito que esse tempo introdutório todo mundo já se organizou, pegou a apostila, né? Tá com ela em mãos. Então, olha aqui, ó. O tempo e a história. Ele começa aí o módulo apresentando 4 festividades para vocês, tá? Aqui começa com o Rio no Ano Novo. Aqui já uma outra festividade aí do calendário islâmico. Aqui é um calendário chamado de cristão, né? Que é o nosso ano novo, aí, 1º de janeiro do ano passado. Aí aqui já é uma atividade do calendário judeu e aqui é uma atividade do calendário chinês. Então aquele aluno que é um aluno mais atento, ele já percebeu que nós temos aí, ó, 4 calendários diferentes. E por que isso, professor? Alguns podem perguntar pelo seguinte motivo, ó. Segue a página seguinte a 118, diferentes visões da história e seus marcos. O que é isso? Cada povo conta a história de um jeito diferente. Então, se eu conto a história do meu jeito, eu vou fazer um calendário adaptado a essa história. Se vocês contam de um jeito diferente, vocês vão usar um calendário do jeito de vocês. Vou dar 3 exemplos aqui para a gente ser democrático, tá bom? Eu, professor Eduardo, estou em 2020 aliás, vou fazer só em setembro, 39 anos. Já lá no 6º ano A, um aluno X pode fazer 11 e no 6º ano B, um aluno Y pode fazer 12.
Não vou citar o nome de nenhum aluno para falar assim, professor, citou o nome do fulano ou da fulana e não citou o meu no vídeo, né? Então, aluno X e Y. Nós não vamos estar comemorando 3 anos diferentes no mesmo período de referência. Então, são formas diferentes de contar a história. Cada grupo humano, ele se junta, lembra que a gente viu como surgiam os primeiros povos? E para organizar, tá, aquilo que a gente conhece como vida, como marcos, como os acontecimentos, nós vamos organizar cronologicamente os tempos, tá? Os tempos da história. Então a gente vai falar aqui de tempo cronológico, os calendários. Então qual é o calendário mais usado no mundo? Exatamente esse aqui, ó. Calendário ocidental, que também é chamado de calendário cristão, né? Ou ainda de calendário gregoriano, tá? Porque aí foi, né, instituído pelo Papa Gregório, por isso gregoriano, tá? Então, esse é o calendário mais usado no mundo, professor. Isso quer dizer que a maioria do mundo é cristã? Não. Mas quer dizer que a maioria do mundo aceitou usar esse calendário? Sim. É isso que eu estou dizendo. Simples assim. Tá? Ele não é um calendário. Calendário não tem certo nem errado. É um jeito que a gente tem, olha a linha do tempo aqui, de organizar a nossa história. E como que ele é organizado? A partir do nascimento de Cristo, que marca o ano 1. Não, tá? Ano 0, ano 1. Cuidado que isso aqui é uma pegadinha muito comum, tá? Tem um que começa a contar 0, 1, 2, 3. Não, é 1, 2, 3. Não tem o ano 0, não existe. Então, ó, calendário cristão, nascimento do Cristo é o ano de referência. Então, a gente tem o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, tá? AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. E aí a gente tem outros tipos de calendário, professor? Tem sim, a gente viu lá na outra página, ó. Calendário islâmico. Guarda aqui no bolso, escreve aqui desse ladinho aqui, ó. 7º ano. Nós vamos falar do islamismo como assunto da disciplina de história apenas no 7º ano. Então não adianta que eu não vou contar grandes coisas sobre esse período, mas ele também tem um marco de referência que é chamado de Égira, tá? Recebe esse nome aqui. E aí nós temos os acontecimentos antes da Égira, a H, e depois da Égira, tá? DH. Exatamente isso, tá? Então, esse aqui é o ano de referência para os islâmicos, para os muçulmanos, para boa parte dos árabes. Mas desse calendário aqui, desse povo, dessa história aqui, ó, que é a do Maomé, que é esse homem aqui recebendo uma revelação, tá? Nós só trataremos no 7º ano. Como eu sei que todo mundo vai estar lá no 7º ano, porque vocês são alunos diferenciados excepcionais, estou tranquilo, galera. Vamos falar no ano que vem, com toda certeza, dos islâmicos. Até aí normal, né? O que eu tenho que lembrar? Os calendários são marcos que a gente vai usar, né? Desculpa, vazou o áudio que chegou um WhatsApp no meu celular, que está aqui do lado. Ele vai ter o marco de referência, que vai dividir o antes e o depois. Não importa qual é o povo, tá bom? Sempre vai ter esse marco de referência, que é a partir dele que eu vou contar, para mais ou para menos. Tranquilo até aqui, ó. Vamos seguir, tá? Página 119. Aqui, ó, o que eu quero que vocês marquem que é importante. Acompanhe aqui, ó, que eu tô marcando aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó. Exatamente isso. Marca aí como importante. Por quê? Porque ele fala, né, exatamente dessas duas sociedades principais que a gente viu na 118. A cristã e a muçulmana, mas aí tem as outras, tem o dos judeus, e mostra como a gente pode fazer o cálculo, tá, dos anos, para saber em que ano cada povo tá. Então, é importante
Isso porque pode cair lá uma questão de atividade complementar e de prova ângulo, colocando essas referências e perguntando, em 2015, por exemplo, os judeus estavam comemorando qual ano no seu calendário? Não vai ser 2015, vai ser um outro ano porque eles contam de maneira diferente, tá bom? Ó, esse conta de um jeito, esse conta de um outro. Mas aí aquele aluno que é mais atento fala, professor, mas aqui tá um e aqui tá um, ó. Tá bom? Não é igual? Eu vou falar o que para vocês? Não. Lembra o exemplo que eu dei? Eu vou fazer 39 agora, o aluno X do sexto ano A vai fazer 11, e o aluno Y do sexto ano B 12. Então, eu tive o meu ano de vida, mas foi no mesmo ano que esse outro aluno teve um ano, não importa de qual sala? Não. Então, esse ano 1, ele serve como uma diferença, mas a gente tem que estar atento, né? Às vezes, se eu junto as duas, vai dar divergência e a gente vai ver isso mais para frente. E aí ele fala, como nós, historiadores, porque todos nós produzimos histórias, né? E nos relacionamos com ela, como nós vamos dividir esse tempo? Tem um monte de forma de dividir o tempo, tá bom? A gente pode dividir em eras, em períodos, em anos, em décadas, em séculos, em meses. O tempo cronológico pode ser dividido de várias formas diferentes, tá bom? Então, as formas de dividir o tempo são variadas e todas as formas nós organizamos numa linha do tempo, tá? Então, ó, viu como essa aula era rápida? A gente já tá aí chegando na 120, tá bom? Então, ó, isso daqui, ó, que eu tô mostrando é uma linha do tempo cristã. O ano 1 aqui, ó, é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Por que está dividido assim, professor? Não entendi. Porque é o jeito que o professor tem de mostrar para vocês, ó. Sexto ano, a gente vai ficar aqui, ó. Pré-história e antiguidade. Sétimo ano é Idade Média. Oitavo ano, nono ano. Olha que fácil. Então, nós podemos usar diferentes sequências para dividirmos aí diferentes acontecimentos. Mas sempre vamos organizar em linha do tempo. Há uma outra linha do tempo aqui, mas aqui da história do Brasil, do nosso território, tá bom? Aqui no meu tá cortadinho aqui porque eu tô usando a tela reduzida, tá? 69%. No livro de vocês tá tudo escrito bonitinho, tá? Não tem nada faltando. Chegada dos portugueses, início da colonização, independência do Brasil e proclamação da República. É uma outra linha do tempo, uma outra forma de contar a história. Então, lembra, ó, aqui são períodos menores. Aqui são períodos, né, de alguns séculos. Aqui eu já tenho, ó, períodos de milênios, tá? Ó, milênios, são períodos maiores, formas diferentes de se trabalhar a história, tá? Então eu posso montar um monte de linha do tempo diferente. Basta que eu tenha uma referência diferente uma da outra. Então isso tem que ficar bem claro para todo mundo, tá? Eu vou usar a linha do tempo como uma referência para poder organizar essa formação. Tranquilo? Tudo bem? E aí, ó, a gente vem aqui agora para esse saiba mais. Isso aqui parece um desenho de criança, mas não é não, tá? É uma forma de calendário. É um calendário que a gente chama um calendário circular ou em mandala, tá? Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom? Eles dividiam, tá? O período. E assim eles determinavam o ano. Ah, pessoal, mas a gente tem 12 meses. E eles dividiram em 11. Povos diferentes dividem em atividades diferentes. Se a gente olhar detalhadamente, aí vocês que estão com o livro bem mais perto, vocês vão ver que tá cada
divisão de tempo, lembra? Olha o professor, como o professor está sendo cuidadoso. Eu não estou chamando de mês, tá? Divisão de tempo aqui, ó. São divisões. Cada divisão aqui está ligado a um tipo de cultura, de cultivo, de planta, de cor. E tudo isso serve para aquela sociedade. Só para esta sociedade aqui, ó, que vive do Amazonas, se organizar, tá bom? Não só vai servir, por exemplo, para a nossa. Se a gente pega, já vai falar, ai, que povo burro, tá faltando uma. Não é que é burro, é a forma que eles dividem o ano deles. Então, existem várias formas diferentes de se dividir. E aí, isso daqui é uma curiosidade para vocês para mostrar essa divisão, tá bom, galera? E é aí que a gente fecha o nosso processo aí da aula de hoje. Eu falei que era até a 121, ó. Porque virando aqui a página, indo para 122, é a atividade 1. Ele dá 3 linhas do tempo diferentes para vocês, judaico, cristão e islâmico, ó. O ano 1 do cristão corresponde ao 3.760 dos judaicos e assim por diante, ó. Na verdade, o ano 1 dos judaicos é 3.700 para o cristão e 3.200 para o islâmico. É uma forma diferente de se contar o tempo, tá bom? Então, nesta forma aqui de se contar o tempo, é que a gente vai ter, ó o ano 1 tá aqui, ó. Só que o ano 1 dele é o 3.761 e o dele é o 622, ó o ano 1 deles. Então, muito cuidado com isso, porque esse ano 1 sempre procura aqui, ó, o ano 1, para você fazer o quê? Dividir em antes, coloca aqui, ó, do lado do 1, coloca a de antes, aí aqui você coloca a de antes, e aqui, ó, acompanha a seta, a de antes. E aqui do lado direito, D de depois, D de depois e D de depois. Aí fica mais fácil de você se organizar. Eu quero que vocês leiam, tentem fazer os exercícios e o teste. Tem um testezinho só, professor. Então, como é que a gente vai fazer com esse teste? A gente vai fazer da forma de sempre. Manos versus Minas. No Hangout eu vou escolher um menino e uma menina que estiver comigo na sala para responder o teste. Então, procurem fazer os exercícios e o teste. Eu vou corrigir eles, tá bom? Corrigir os dois no Hangout. E aí no Hangout a gente vai fazer aí a orientação sobre a lição de casa, tudo bem? Vai ter lição de casa? Sim. Mas no primeiro momento, a lição de casa eu quero explicar no Hangout, que aí você tira dúvida comigo na hora, tá bom? Então, ó, cuidado, hein? Não vão se esquecer disso. Façam a atividade e a leitura, módulo todo, tá bom, galera? Vou finalizando com vocês aqui, tá? Tanto o pessoal do sexto ano A quanto o pessoal do sexto ano B. Obrigado aí por estar acompanhando o vídeo, seguindo as aulas. A gente vai retomar assim que possível nossos momentos presenciais. Muito bom estar com vocês aqui, tá? Continue se cuidando. Eu fui, galerinha. Tchau, tchau.